It's a wonderful honor for me to be with you tonight. É uma honra maravilhosa para mim estar com vocês aqui essa We noite. have just concluded a great conference. Nós acabamos de concluir essa manhã uma grande conferência, Right here in your church. bem aqui na sua igreja. And people have come from various places. E pessoas vieram de vários lugares. But I have been asked to stay and minister to you Mas tonight. me pediram que eu ficasse e ministrasse para vocês essa noite. And it's a great honor. E é uma grande honra para mim. Does anyone not know who I am? Alguém aqui não sabe ainda quem eu sou? Faça assim. Se você não sabe quem eu sou. So you know me already. Então a maioria de vocês já me Okay. conhece. So I Tudo don't- bem. I don't need to introduce myself. Então eu não preciso me apresentar mais para vocês. All I need to tell you is Tudo que eu preciso te dizer é: I'm a follower of Jesus eu sou uma Christ. seguidora de Jesus Cristo. And we, through our faith in Him, E nós, através da nossa fé nele, are one family. nós somos uma só família. You speak one language, I speak another, Vocês falam uma língua, eu falo outra, but we're one. mas nós somos um. We're one in Christ. Nós somos um em Cristo. That's such a miracle. E isso é um grande milagre. And so I want you to allow me to speak to you Então eu quero que vocês me permitam falar com vocês to encourage your faith. para encorajar a sua fé. The message I want to bring to you tonight is very simple but very important. E a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite é uma mensagem muito simples, mas muito importante. And I'm calling this the paradox of victory. E eu estou chamando essa mensagem de o paradoxo, a contradição da vitória. Paradox. O paradoxo. A paradox is something that's confusing. E um paradoxo é algo que é confuso. It's contradictions. É algo que são contradições. And the Bible is full of paradox. E a Bíblia está cheia de paradoxos. For example, Por exemplo, if you give, se you'll você der, have. você vai receber. That's a contradiction. Isso é uma contradição. That's a paradox. Isso é um paradoxo. If you die, Se você morrer, you will live. você vai viver. I'm not talking about when the breath leaves our E body. eu não estou dizendo de quando o fôlego deixa o nosso corpo, não é disso. I'm talking about when we die to ourselves Estou falando de quando nós morremos para nós mesmos and allow Jesus to live in us. e quando nós permitimos Jesus viver em nós. The Apostle Paul said, I die every day O apóstolo Paulo disse: eu morro todo dia so that Christ can live through me. para que Cristo possa viver através de mim. So that's a paradox. Então isso é um paradoxo. It makes no sense to people who do not understand Isso the não life faz of faith. nenhum sentido para as pessoas que não entendem o que é uma vida de fé. What about to become the greatest leader, you have to be the servant of everyone? Sobre aquilo que diz que para se tornar um grande líder você tem que se tornar servo de todos. That's a paradox. Isso é um paradoxo. What about when you're weak, then you're strong? E sobre quando eu sou fraco, aí que você é forte. Aren't you grateful for that? Você é grato por isso? What about it's the weak things of the world that confound the wise? E sobre aquelas coisas fracas desse mundo que confundem as fortes? That's a paradox. Isso é um paradoxo. What about the least in the kingdom of God are the greatest? E sobre os menores no reino de Deus serem os maiores? It's a paradox. Isso também é um paradoxo. It doesn't make sense in our natural Na mind. nossa mente natural isso não faz sentido. What about the things that are impossible are possible? E sobre aquilo que diz que as coisas impossíveis são possíveis? That's what the scripture says. Isso é o que as The escrituras dizem. things that are impossible for people are possible with God. As coisas que são impossíveis para as pessoas, elas são possíveis para Deus. That's a paradox. Isso é um paradoxo. What about when we're free? E sobre aquilo que diz When we're free from the law, que quando nós somos livres da lei, that's the law of Moses. isso é a lei de Moisés, Where everything was based on our actions. onde tudo era baseado nas nossas ações. So when we're free from the law, Então, quando nós somos livres da lei, then we're bound by our love for Christ. então nós nos tornamos escravos do nosso amor por Cristo. These are paradoxes. Isso são paradoxos, Because when we're free from the law, porque quando nós somos livres da lei, then we live
by our faith in Jesus Christ. Então nós passamos a viver pela fé em Jesus Cristo. Our faith is not based on anything we can do. E a nossa fé não é baseada em nada que nós podemos We fazer. cannot earn salvation. Nós não podemos ganhar a salvação. We cannot purchase salvation. Nós não podemos comprar The salvação. salvation that God gives through Christ A salvação que Deus dá através de Cristo is a free gift. é um dom gratuito. It's free for us. É gratuito para It nós. cost him everything. E custou tudo para ele. It cost Christ his life. Custou Cristo e a vida dele. But we receive that gift by faith. Mas nós recebemos esse dom, esse presente pela fé. Faith is so simple. A fé é tão simples. Faith just says, I believe that what Jesus did at the cross was for me. A fé só diz, eu acredito, eu creio que aquilo que Jesus fez na cruz é para mim. I believe he died for me. Eu creio que ele morreu por mim. I believe God loves me. Eu creio que Deus me I ama. believe my sins are forgiven. Eu creio que os meus pecados estão I perdoados. believe I can be a friend of God. Eu creio que eu posso ser amigo I de believe Deus. Jesus can come and live in Eu me. acredito que Jesus pode vir e morar dentro de That's mim. faith. Isso é And fé. it's faith in something that is not rational. E a fé é algo que não é racional. I've told you before. Eu já te disse antes. There are two worlds. Tem dois mundos. There is what we call the natural world. Tem aquilo que nós chamamos aqui de mundo And that's where natural, we live. que é onde nós vivemos, That's where we feel things. que é onde nós sentimos as coisas, That's where we learn que é onde things. nós aprendemos as That's where coisas, life circumstances are central. é onde as circunstâncias da vida são um centro. But there's another world. Mas tem um outro mundo, And it's the real world. e é o mundo real. And we call it the spiritual E world. nós chamamos ele de um mundo espiritual. And in that E world, nesse mundo, God's truth is the reality. a verdade de Deus é a realidade. So what we experience here Então, o que nós experimentamos aqui is not the primary truth. não é a verdade primária, It's just experience. é só uma experiência. It's just circumstance. São só It's circunstâncias, just physical. são só físicas, But there's another world mas tem um outro mundo, where our God reigns. aonde o nosso Deus reina, Where his truth is absolute. aonde a verdade dele é absoluta, Where his promises are real. aonde as promessas dele são Where reais, we by faith reach into that world aonde nós pela fé alcançamos esse mundo and we bring his promises into our natural e world. trazemos as promessas dele para esse mundo natural. And we live here E nós vivemos então aqui by faith in what's there. pela fé no que está lá no mundo And as espiritual. Jesus taught us to pray, E então Jesus nos ensinou a orar may your kingdom come que o seu reino venha and your will be e done que a sua vontade seja on feita earth, na terra, just like it is in assim heaven. como ela é feita nos céus. So you see, when we come to Jesus Então perceba, quando a gente vem para and we Jesus choose to give him our e lives, escolhemos dar as nossas vidas a and he Ele, comes and gives us his life, e Ele vem e nos dá a vida dele, the Bible says a Bíblia diz that when we make that choice, que quando nós tomamos essa we decisão, are translated, nós somos transportados, or we're relocated, nós somos we realocados, get a new address, nós recebemos um novo endereço, we are translated out of darkness nós somos transportados para fora das trevas into the kingdom of the Son of e God's somos love. levados para o reino do Filho do amor de Deus. You see, that's where we want to live. Então é nesse lugar que nós queremos viver. We become citizens of that new kingdom. Nós nos tornamos cidadãos desse novo reino. Yes, we're still in this world. Sim, nós ainda estamos nesse mundo, But Jesus said, mas Jesus disse, when you have tribulation in this world, quando vocês tiverem tribulações nesse mundo, don't give up. não desistam, Be happy. estejam felizes, Because I've already overcome the world. porque eu já superei, eu já venci o mundo. So he gained his victory at the cross. Então ele deu a vitória dele lá na cruz. At the cross, he established our salvation. Lá na cruz ele estabeleceu a nossa He salvação. defeated the enemy. Ele derrotou o inimigo. And with his resurrection, he validated all that he had done. Com a ressurreição dele, ele validou tudo aquilo que ele já tinha feito. Do you understand? Você entende isso? So it's very simple. Então é muito simples. And it's the life of faith E a vida de fé, is not natural. que não é natural, It's a choice. é uma escolha. We choose to believe what we can't see. Nós escolhemos crer naquilo que nós não podemos ver. We choose to live a life
that we can't always explain. Nós escolhemos viver uma vida que nós nem sempre podemos explicar. The Apostle Paul describes it this way. O apóstolo Paulo descreveu dessa He forma. says, now we don't live by the flesh. Agora nós não vivemos mais de acordo com a carne. That's not just our bodies. Isso não é só de acordo com os nossos That's corpos. this earthly realm. Isso significa de acordo com essa We dimensão don't live by the terrena. flesh. Nós não vivemos mais de acordo We com a live by the carne. Spirit. Nós vivemos de acordo com o Espírito. I can't explain it, Eu não consigo explicar isso. but that's what he says. Mas isso é o que ele diz. So that means right here Então isso in our significa earthly existence, Que bem aqui na nossa existência terrena, we live by the Spirit, nós vivemos pelo Espírito. which is the Spirit of Christ Que é who o has come to live in Espírito us. de Cristo que veio habitar dentro de nós. That's a miracle E life. isso é uma vida de milagre. That's a divine life. Isso é uma vida divina. That's a life of peace. Isso é uma vida de paz. It's a life of wholeness. É uma vida de completude. And it's a life of purpose. E é uma vida de propósito. Now let's talk about paradox. Então vamos falar agora desse paradoxo. The paradox of victory. Esse paradoxo da Now vitória. that you know what paradox Agora que vocês is, já sabem o que é um this paradoxo. is a principle that we see throughout the scripture. Isso é um princípio que a gente vê através de todas as escrituras. And I'm just focusing on one thing that applies to us tonight. E eu estou focando só em uma coisa que se aplica a nós nessa noite. It's a paradox that if we understand it, it changes everything E isso é um paradoxo que, se nós entendemos isso, isso muda tudo. and gives us victory in our lives. Isso nos dá vitória nas nossas vidas. Something changes. Algo muda. Let's look at it. Vamos olhar para isso. You see, in 2 Corinthians Veja chapter que em 5, 2 Coríntios capítulo 5, verses 17 and 18, versículo 17 e 18, the Apostle Paul says, o apóstolo Paulo diz: I love this. Eu amo isso. Anyone who is in Christ E assim, se alguém está em Cristo, is a new creation. é nova criatura. Do you believe that? Você crê nisso? Have you become a new creation? Você já se tornou uma nova criatura? Old things have passed away, E as coisas velhas já passaram, and all things become new. e eis que tudo se fez novo. Now all things are of God, Então, todas as coisas que eu tenho, who has reconciled us to God through Jesus Christ. então agora nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus And He has Cristo. given to us the word of reconciliation. E Ele nos deu a palavra de reconciliação. That's very simple. Isso é muito simples. When we accept Christ, Quando nós aceitamos a Cristo, we are in Him. nós estamos agora nele. He is in us. E Ele está em It's nós. a miracle. Isso é um milagre. And from that time, He makes us a new creation. E nesse momento Ele nos faz nos tornarmos nova It's criatura. what Jesus says, Então, isso é o que Jesus disse. you must be born again. É por isso que Ele disse, você precisa nascer de novo. He told that to a religious man, Ele disse isso a um homem a religioso, religious Jew, a um judeu religioso, a righteous Jew, a um judeu who was justo, doing everything according to the law. que estava fazendo tudo de acordo com a lei But daquela Jesus época. said, Mas Jesus disse, you've got to be born again. você tem que nascer de novo. And of course that man didn't E understand. claro que aquele homem não entendeu. Now we understand. Mas agora nós entendemos isso. When we choose to accept Jesus, Quando nós escolhemos aceitar Jesus, a miracle takes place. um milagre acontece. And Jesus calls it being born E again. Jesus chama esse milagre de nascer de novo. Not being born by the will of flesh, Não de nascer da vontade da carne, but being born by the will of God. mas de nascer da vontade de Deus. I can't explain it. E eu não consigo explicar This is isso. what the Bible says. Mas isso é o que a Bíblia And I diz. believe it. E eu creio nisso. And when we're born E again, quando nós somos nascidos de novo, then we're in Christ. então nós estamos em Cristo. Whoever is in E Christ, qualquer pessoa que está em is a Cristo new creation. é uma nova criatura. all things have passed away. Todas as coisas velhas se All passaram things have become e new. eis que tudo se fez novo. Now, everything is of God, Então agora tudo é de who has Deus, reconciled us que to nos Himself reconciliou consigo mesmo through Jesus Christ, através de Jesus Cristo and has given us the word of e reconciliation. que nos deu a palavra de reconciliação. What does that mean? E o que isso significa? That means that now that we're born again, Significa que agora que nós somos nascidos de we've novo, been reconciled back to God, nós fomos reconciliados novamente com Deus. and now we can reconcile others to God. E agora nós podemos reconciliar as outras pessoas com Deus. I love that. Eu amo isso. Now the Apostle Paul goes on. Então o apóstolo Paulo continua dizendo: Don't worry, I'm coming back Não to se the preocupe, eu vou paradox. voltar aqui para a história do paradoxo, tá?
But I want to show you the scripture. Mas eu quero te mostrar as Paul escrituras. goes on Paulo continua and he dizendo, repeats himself. e ele repete He novamente, says that means ele disse, God was in Christ isso significa que Deus estava em Cristo, reconciling the world to himself. reconciliando todo o mundo consigo mesmo, Not considering our sin. sem considerar o nosso pecado. He knew we were sinners. Ele sabia que nós éramos pecadores. That's not what was on his mind. Isso não é o que ele tinha em mente. He came to reconcile us to God through his love, Cristo veio para nos reconciliar com o amor de Deus, to transform us. para nos transformar. And then he says, E então ele diz, so we are ambassadors então nós of somos God. embaixadores de Deus. And it's as though we're begging, God is begging you through us. E Begging, please, Deus está implorando através de nós. come back to God. Voltem para Deus. That's what Paul says. Isso é o que Paulo disse. Now, we have a Bible version in E English. nós temos uma versão da Bíblia em inglês que diz assim, It's called the Living Bible. que é chamada de Bíblia Viva. It's just a paraphrase. É só ela parafraseia But in that esses versos. 2 Corinthians E nesse versículo de 2 Coríntios, chapter 5, capítulo 5, verse 21, versículo 21, it says this way, ela diz dessa forma. it says, God took the sinless Christ Diz que Deus pegou a Cristo sem pecado and poured into him our sin. e derramou sobre ele todos os nossos pecados. And that in exchange, E em troca, he poured all of Christ's goodness into us. ele derramou toda a bondade de Cristo em nós. Wow. Uau! That's a miracle. Isso é um milagre. And when we read these things in scripture, then we learn what happened Então, to us. quando nós lemos esses versículos das Escrituras, nós aprendemos o que aconteceu conosco. Why are we different? Por que nós somos Why diferentes? are we happy? Por que nós somos felizes? Why do we have peace? Por que nós temos paz? Why do we have a life of purpose? Por que nós temos uma vida de propósito? This is why. É por isso. Esse é o porquê. God brought us back to him through Deus Jesus. nos trouxe de volta para Ele através de And now he Jesus. sends us to the world E agora Ele nos envia para todo o to mundo bring others to God. para trazer outras pessoas para Deus. I love that. E eu amo isso. I'm reminding you tonight E eu estou te lembrando essa noite who you are, quem você é, what has happened to o que you, aconteceu com você, what our faith is in, o que a nossa fé tem como base why we can have this new e life. por que nós podemos ter essa nova vida. We need to remind ourselves Nós of precisamos these nos things. lembrar dessas coisas. But let's talk about paradox. Mas vamos falar de novo sobre o You paradoxo. see, in that scripture it says, if you're in Christ, you're a new creation. Perceba que nessa escritura ele está dizendo que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Everything old has passed away. Todas as coisas velhas já passaram. So in order to have the new, Então, para ter o novo, the old has to stay. as coisas velhas têm que ficar. The old goes away. As coisas velhas têm que ir. That's a paradox. Isso é um paradoxo. See, in the natural, we collect things. Veja que no natural a gente coleta, a gente reúne, Women, acumula how many coisas. pair of shoes do you have? Quantos pares de sapato você tem? We collect things. Nós acumulamos coisas. That was funny. E isso foi engraçado, tá, It's gente? okay for you to laugh. Tudo bem, você pode rir. I thought that was funny. Eu achei que isso era engraçado. We collect things. Nós acumulamos coisas. And that's the way it is in E life. essa é a forma como a vida The funciona. more wealthy we become, the Quanto more we mais collect ricos nós things. ficamos, mais acumuladores de coisas nós ficamos. So it doesn't make sense to us Então não faz sentido para nós that to have something new, we have to get rid of the que old. para ter coisas novas nós precisamos nos livrar das velhas. But that's a Bible paradox. Mas isso é um paradoxo da Bíblia. To have the new, Para ter o novo, you let go of the você tem que old. deixar todo o velho ir embora. But it's an important principle Mas isso é um princípio importante living this life. de viver essa vida. Let's talk about it. Vamos falar sobre isso agora. There's a Hebrew word, ivrim. Tem uma palavra em hebraico que se chama ivrim. Ivrim. And this is a word that means crossing over. E essa palavra significa atravessar. Crossing over. Atravessar. This is the principle you see throughout Scripture. E esse é um princípio que você vê através de todas as escrituras. We're called to cross over. Nós fomos chamados para atravessar. It began with Abraham. Começou com Abraão.
When God said to him, Quando Deus disse a ele, and I'm reading from Genesis e 12, eu estou lendo aqui de Gênesis capítulo 12, beginning at verse 3. começando no versículo 3, He said to Abraham, Abram, ele disse a Abraão, go from your country, vá do seu país, your people, vá do seu povo, and your father's house, vá da casa do seu pai, to a land I will show para you, uma terra que eu vou te mostrar, and I'll make you a great nation, e vou te fazer uma grande and I'll nação, bless e you, te abençoarei, and I'll make your name e great, engrandecerei o seu nome, and you will be a e blessing. tu serás uma I'll bênção. bless those who bless you, Abençoarei aqueles que te I'll abençoarem, curse those who curse you, amaldiçoarei and aqueles que te all the amaldiçoarem. peoples on earth will be blessed because of you. E em você serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra. Well, now we understand. Então agora nós entendemos. Abraham becomes what is called in Scripture the father of our faith. Então nós entendemos agora aquilo que Abraão foi chamado nas escrituras de o pai da nossa fé. Because he did radical things because God told him Porque to. ele fez coisas radicais, porque Deus disse a ele para fazer. Now, this term Ivrim began with Abraham, Então esse termo em hebraico, Ivrim, ele começa com Abraão. and it became a term that was synonymous with the children of Israel. E ele se tornou um termo que se tornou sinônimo dos filhos de Israel. So the people of the nations around, they would call the Hebrews the Ivrim. Então o povo das outras nações começaram a chamar o povo de Israel de o povo Ivrim, o povo que atravessa, The people who crossed over. o povo que atravessava. See, Abraham began this crossing over. Então entenda que Abraão começou essa travessia. Hang with me, you're going to understand Segura, this. segura que você vai entender já já. He crossed over. Ele atravessou. He crossed from his old country. Ele atravessou da sua antiga terra. You see, our country is our place of identity. Perceba que a nossa terra, o nosso país é o lugar da nossa identidade. And from his people, E ele saiu da sua parentela, do seu as povo, the place of his familiar culture, que era o lugar da cultura, daquilo que era familiar para ele. and from his father's household. E ele saiu da casa do seu pai, That was his security, que era o lugar de segurança para his ele, financial o security. lugar de segurança financeira para ele. So God told him to leave all of Então, that. Deus disse a ele para deixar tudo isso. And so he was the first to begin this pattern of crossing over. Então, ele foi o primeiro a começar esse padrão de travessia, de atravessar, leaving and entering. de deixar algo e entrar em algo, Letting go deixar algo ir embora and receiving. e receber algo. This entire pattern, Esse padrão todo, you see it in Abraham. você vê em Abraão. So the Ivrim, or the crossing over, is at the very heart of the story of Israel. Então perceba que esse termo ivrim em hebraico, esse padrão de travessia é o coração da história de todo o povo de Israel. The Bible, A Bíblia children of Israel. chama eles de filhos de Israel. So to cross over Então essa travessia meant to leave behind significa deixar algo para trás and begin. e começar algo. Now, do you notice that God told Abraham, E você percebeu que Deus disse a Abraão: leave, deixe, 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 and I will show you e eu vou te mostrar where to go. aonde ir. So when Abraham left Então quando Abraão saiu, his country, a terra dele, people, quando ele deixou his a terra family, dele, a família dele, o povo dele, he didn't know where he was ele going. não sabia aonde ele estava indo. That takes faith. E precisa de fé para fazer isso. Has God ever told you to do something and you didn't know where or how? E Deus já te disse para fazer alguma coisa e você não sabia como ou quando? Well, then that's perfectly normal. Isso é perfeitamente normal, tá? God didn't tell Abraham yet where Deus he não was going. tinha dito ainda a Abraão aonde ele estava indo. He had no map. Ele não tinha mapa, He had no GPS. ele não tinha GPS, He didn't have Siri. ele não tinha a Siri no telefone dele, He couldn't ask. ele não podia perguntar. That was funny. Isso foi engraçado, tá, gente? It's okay to laugh. Tudo bem, vocês podem rir. Or maybe it wasn't funny. Talvez não foi engraçado para vocês. I'll do better next time. Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez, tá? So,
To cross over means to leave behind. Então, essa travessia significa deixar algo para trás. And Abraham's descendants followed that pattern. E toda a descendência de Abraão seguiu esse padrão. Because that's what God required of Porque them. isso foi o que Deus pediu que eles fizessem. First, when they were delivered from bondage in Egypt. Primeiro, quando eles foram libertos da escravidão no Egito, You know the story. vocês conhecem a história, They were taken into bondage. eles foram levados como escravos, They served for 420 years. eles serviram por 420 anos And they became e se slaves. tornaram escravos ali. And God raised up E Moses Deus levantou Moisés to deliver them. para libertá-los. Moses was a type of Christ. Moisés era uma figura, uma Because sombra all de through the Cristo. Old Testament, Porque através de todo o Velho Testamento, You see characters that we begin to see as a type of Christ. você vê vários personagens que você começa a ver como uma figura, uma sombra de Cristo. None of them were perfect. Nenhum deles era perfeito. But God is showing Mas us Deus estava nos through mostrando, human history através da história humana, His character and His plan. o caráter dele e o plano dele. He does not want people in bondage. Ele não queria que o povo estivesse em He escravidão. raises up a deliverer. Então ele levanta alguém que era o That libertador. deliverer ultimately is Jesus E o Christ. libertador final e maior Who é Jesus who Cristo, through the cross que através da cruz delivers us nos liberta, if we will believe. se nós crermos nele. You see? So, when God sent Moses to bring them out, Então, quando Deus envia Moisés para libertá-los, what did they have to do? o que eles tinham que fazer? Well, there's a lot of things that Tem muitas happen, coisas que acontecem, but they were finally released by Pharaoh, mas finalmente eles são libertos por Faraó. and they left, E eles saem do a Egito. huge multitude. E uma grande multidão. And they came as far as the Red Sea. E eles chegaram lá longe até o Mar Vermelho. And by this time, Pharaoh has changed his mind. E nesse momento, Faraó já tinha mudado de ideia. He said, what did we do? E ele falou: o que nós fizemos? We let all this free labor go. Nós deixamos essa mão de obra gratuita toda ir embora? Let's go get them back. Vamos embora e vamos pegá-los de volta. And so his army gets in their chariots, Então todo o seu exército entra nas suas carruagens and they go after the e eles children of vão Israel. perseguindo os filhos de Israel. Can you just hear the clatter of the chariots? Você consegue ouvir o barulho das carruagens correndo atrás deles? Do you hear the pounding of the hooves of the horses? Você consegue ouvir o barulho dos cascos dos cavalos correndo atrás Can you deles? feel the fierceness of Você- Pharaoh's army? Consegue ouvir a força, a fúria do exército de Faraó? And the children of Israel hear this E os coming. os filhos de Israel ouvem tudo And they isso chegando. cry out to Moses. Então eles clamam a Moisés. Oh no! Oh não! Moses cries out to God. E Moisés então clama a Deus. That was smart. Isso foi See, inteligente. Moses didn't have the solution. Perceba que Moisés não tinha God had solução, the solution. mas Deus tem a solução. And what did God say? E o que Deus disse? He says, tell the people stand still Ele disse: diga ao povo que pare, and see the salvation of que God. fique firme e que veja a salvação de Deus. And he told Moses, stretch out your rod. E ele disse a Moisés: estique o seu cajado. What a simple instruction. O que uma simples instrução. You see, God asks you to do something with what you have. Perceba que Deus vai te pedir para fazer algo com o que você tem. Moses didn't have a chariot. Moisés não tinha uma He carruagem, didn't have a sword. ele não tinha uma espada, All he had was a staff. tudo que ele tinha era um cajado. So God will use what you have. Então Deus vai usar o que você já tem. You may have a lot, Você pode ter muito, you may have a você little, pode ter pouco, but God has a plan for mas you. Deus tem um plano para você. So Moses, Então, yeah. Moisés, He raised his rod. Moisés levanta o And cajado you dele. know what E happened? você sabe então o que The acontece. waters parted. As águas se partiram And the ground became dry. então o chão ficou seco. And the children of Israel walked across the Red Sea on dry ground. E os filhos de Israel puderam então atravessar o Mar Vermelho em um chão It seco. was a miracle of Foi deliverance. um milagre de libertação. So they had to cross over. Então entenda que eles tiveram que atravessar. Do you see the pattern? Você consegue ver o padrão? And the waters closed over Pharaoh and his army. E as águas se fecharam sobre Faraó e sobre o seu exército.
and they perished. e eles pereceram. And now the children of Israel are on the other side of the Red E Sea. agora que os filhos de Israel estavam do outro lado do Mar Vermelho, They don't have any boats. eles não tinham barcos, They don't know what's over there. eles não sabiam o que estava lá, They've never been there eles before. nunca tinham estado lá antes, I'm showing you a pattern. e eu estou te mostrando um padrão. By faith, throughout our entire life with Christ, we are called to cross over. Entenda que pela fé em toda a nossa vida em Cristo, nós fomos chamados para atravessar. We don't depend on our own intellect. Nós não dependemos do nosso próprio intelecto, We trust the Lord. nós confiamos no Senhor. And the Israelites had to leave Egypt. E os israelitas tiveram que deixar o Egito. They had been there 400 Eles years. já tinham estado lá por 400 How anos. many generations only knew Egypt? Quantas gerações só conheciam o Egito? They only knew how to be a slave. Eles só conheciam como serem escravos. God began teaching them, Mas of course. Deus começou a ensiná-los, claro. You see it in the scripture. Você vê isso nas He escrituras. taught them how to take care of things. Ensinou a eles como tomar conta He das taught them how to coisas, treat one another. como tratar uns aos He outros, taught them how to be clean. como serem limpos. He had to teach them how to make decisions. Ele teve que ensiná-los como tomar decisões, Slaves don't make porque decisions. escravos não tomam decisões. And now these are people that Mas need agora, to listen and obey. Eles eram um povo que tinham que ouvir e Trust obedecer, the unseen. confiar naquilo que não podia ser visto. But God begins to teach them this new way of life. Deus começa então a ensiná-los essa nova forma de vida. That's what happens to us. Isso é o que acontece Before conosco. we come to Jesus, Antes de a gente vir para we're in Jesus, bondage. nós estávamos em We're in escravidão. bondage to sin. Estávamos em escravidão do We're in pecado, bondage to our em fear. escravidão do nosso medo. We're in bondage. Nós estávamos em We escravidão. may not know it, but Nós we're in talvez bondage. nem soubéssemos, mas estávamos em escravidão. And then we come to Jesus. Então, nós viemos para Jesus And we become free. e nos tornamos então livres. And we don't know what to do with E freedom. nós não sabemos o que fazer com a liberdade, Because we've been under the rule porque nós estávamos embaixo do of reinado God's enemy. do inimigo de Deus. And he's a cruel ruler. E ele é um governante cruel. And now we're free. E agora estamos livres. What do we do with freedom? O que nós fazemos então com a How do we liberdade? learn how to make choices? Como aprendemos então como tomar How do we decisões? learn to exercise all that God has given to us? Como aprendemos então a exercitar tudo aquilo que Deus tem dado a nós? It begins with a crossing over. Isso tudo começa com uma We travessia. leave the Nós old deixamos as coisas so velhas that we can enjoy the para que new. possamos aproveitar o novo. After the children of Israel had been in the wilderness for 40 years, Depois que o povo de Israel esteve no deserto por 40 anos, oh, that's another story. tudo isso é uma outra história. Then they're ready to enter the promised Então land eles estavam prontos para entrar na terra under the prometida, leadership of Joshua. sob a liderança de Josué. And what was in front of them? E o que estava na frente deles? The Jordan River. O Rio Jordão. And it happened to be at the season when the river was wild. E isso aconteceu em uma temporada em que o rio estava muito violento, selvagem. But God says, cross over. Mas Deus disse: Go and atravesse o take the rio, land. vai possua a terra. I'm giving you the Eu estou te land. dando a You terra. have to go and Você take tem it. que ir e tomar a terra. And then a miracle happens. E então outro milagre aconteceu. You can read the story in Você the pode book of ler toda a Joshua. história lá com Josué, no livro de Josué. The river stops. O rio para, It stops flowing. ele para de fluir. See, the Red Sea opened. Então perceba que o Mar Vermelho se The abriu, river stopped. mas o rio parou de fluir. And the children of Israel walked across. E os filhos de Israel andaram e They had atravessaram. to cross over. Eles tiveram que atravessar. They had to leave the wilderness Eles tiveram que deixar o deserto para so trás, that they could enter the promised para que eles land. pudessem entrar na terra prometida. You know, the promised land in the Old Testament is a picture of our new life in Christ. E você sabe que a terra prometida no Velho Testamento, ela é uma imagem da nossa nova vida em Cristo. God gives us a new life, Deus nos dá uma nova vida. and we have to cross over E nós and temos take it. que atravessar e tomar essa nova vida. So all through the Old Testament, you will see this pattern. Então, através de todo o Velho Testamento, você vai ver esse padrão Do acontecendo. you see it? Você percebe isso agora? It's like
There's a crossing over Sempre há uma travessia in order to attain more. para que você possa chegar a mais, a um And lugar maior, better. em um lugar melhor. They cross over the Red Sea to attain freedom. Eles atravessam o Mar Vermelho para alcançar liberdade. They crossed over the River Jordan to attain the promised land. E eles atravessam o Rio Jordão para alcançar a terra prometida. Many Christians do not experience all that God has promised them E muitos cristãos não experimentam tudo que Deus tem prometido para eles, because they don't know how to cross over. porque eles não sabem como atravessar. They don't know how to leave behind the old. Eles não sabem como deixar para trás as coisas velhas. We must be willing to leave the old Nós temos que estar dispostos a deixar o velho in order to have para que the possamos ter new. o novo. I'm calling this the paradox of E victory. eu estou chamando tudo isso de o paradoxo da vitória. Because when we cross over Porque quando nós and atravessamos we leave the e nós old, deixamos as coisas velhas, we have victory. nós temos então vitória. Christians can live in victory. Cristãos podem viver em vitória. We don't have to live torn Nós between the old and the new. Não temos que viver divididos entre o velho e o novo. That's a miserable life. Isso é uma vida miserável. We come completely Nós viemos completamente by faith pela fé into the Jesus life. na vida de Jesus. Let's go to the New Testament. Então vamos agora para o Novo Testamento. And if you have your Bible, open it to the Gospel of Matthew, E se você tiver a sua Bíblia com você, abra ela no Evangelho de Mateus, chapter 4. capítulo 4. I want to show you how this pattern carries over. Eu quero te mostrar como esse padrão é repetido, ele é levado adiante. Chapter 4, I'm beginning at verse 18. Capítulo 4, começando no versículo 18. Now Jesus was walking by the Sea of Galilee, E Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, and he saw two brothers, e Jesus viu dois irmãos, Simon called Peter and Andrew his brother. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. And they were casting a net into the sea, E eles lançavam as redes ao mar, and they were fishermen. porque eram pescadores. And he said to them, E Jesus lhes disse: "Follow me, Venham comigo, and I will make you fishers of people." e eu os farei pescadores de pessoas. Then they immediately left their nets, Então eles imediatamente deixaram as suas redes and they followed him. e o seguiram. Do you see the pattern? Você consegue ver o padrão? Do you see it? Você consegue ver? Jesus called them, Jesus os chamou: "Come and follow me." Venham e me sigam. They had to leave something. Eles tinham que deixar algo. They left what they were comfortable E eles with. deixaram aquilo que eles eram confortáveis com aquilo. They left what was their what Eles- was the livelihood. Eles deixaram o que era a vida deles. It was really not very kind of Jesus to say, "Come and follow me." Realmente, se você for parar para pensar, não foi muito gentil da parte de Jesus dizer a eles: larguem tudo e venham e me sigam. They didn't stop to talk about it. Eles não pararam de falar sobre ele. They didn't stop to calculate what that was going to mean to Eles não them. pararam para falar sobre isso. Eles não pararam para calcular o que era necessário. Immediately, Imediatamente, they left their nets and eles followed deixaram as redes deles e o seguiram. him. In verse 21, E no versículo 21 diz assim: and going on from there, um pouco mais he adiante, saw two other brothers, Jesus viu outros dois irmãos, James the son of Zebedee, Tiago, filho de Zebedeu, and John his brother. e João, o irmão dele. And they were in a boat with Zebedee their father. E eles estavam no barco em companhia com o pai de Zebedeu. They were mending their nets. Estavam consertando as And redes. Jesus called E them. Jesus os chamou. And immediately they left their boat, Então, imediatamente, eles they deixaram o left their barco father, e deixaram seu pai and they followed him. e seguiram a Jesus. Do you see the pattern? Você consegue ver o So padrão? this is the beginning of Jesus forming his team. Então entenda que isso é o princípio de Jesus formando a sua equipe. And he's calling E ele them está os chamando to cross over, para atravessar. leave the old, Deixar o velho and come into something new. e vir para algo novo. Now when I think about these fishermen, E quando eu penso sobre esses pescadores,
To me, it's all very visual. Para mim tudo é muito visual, I sabe? think in pictures. Eu penso em And imagens. so the Bible's full of pictures. Então entenda que a Bíblia é cheia de imagens. And I see these fishermen. E eu vejo esses pescadores aqui, They're mending their nets. consertando as redes You know, deles. fishing is hard work. Sabe, pescar é um trabalho duro. The nets are heavy. As redes são pesadas. Often you have to fish all night. Depois de ter pescado a noite inteira, It's hard work. é um trabalho muito duro. And this was their family business. E isso era o negócio da família So deles. picture this. Então imagine isso comigo. They're in their boat Eles estão lá no barco with their father. com o pai deles Now he wasn't young. e ele não era jovem. He probably really depended on these sons. Provavelmente ele realmente dependia dos seus filhos. So they're there mending their Então eles nets. estavam lá consertando as suas redes. They're very busy. Eles estavam muito ocupados. They're doing what fishermen Estavam do. fazendo o que um pescador faz. They're good at it. Eles eram bons em fazer isso. And then here comes Jesus. Então lá vem Jesus. We don't have record that they had a conversation. Nós não temos registros que eles tiveram uma conversa. Hello, Olá, how are you? como você está? Are you ready for a change? Você está pronto para uma mudança? How brave are you? Quão corajosos vocês são? What will your father do if I called you to come? O que o seu pai vai fazer se eu chamar vocês para me seguirem? Who's depending on your fish? Quem é que depende da sua The pescaria? Bible doesn't show us A that. Bíblia não nos mostra que isso ocorreu. They're busy mending. Eles estavam lá, ocupados, comes consertando as Jesus. redes, então lá vem Jesus. And Jesus says, E Jesus diz então, come and follow me. venham e me sigam. What did they do? E o que eles fizeram? They left. Eles deixaram tudo. They left the boat. Eles deixaram o barco, They left the net. deixaram as redes, They left their father. deixaram o pai deles, They left everything they deixaram tudo o que eles tinham needed to follow Jesus. para seguir a Jesus. Now listen to me. Então agora me ouçam. I'm not talking about naturally leaving your job and Eu não estou leaving your dizendo parents. sobre naturalmente, no mundo natural, deixar o seu pai, deixar seu That's emprego. not the story. Isso não é a história. The story is A when história you é follow Jesus, there's some things you have to leave behind. Quando você segue a Jesus, tem algumas coisas que você precisa deixar para trás. You can't drag all of your old fears and anger with you Você não when consegue, you follow Jesus. você não pode arrastar todo o seu medo, a sua raiva quando você vem seguir a You have Jesus. to let some things go. Você tem que deixar algumas coisas ir embora. Sometimes you let go of your pride. Às vezes você tem que deixar o seu orgulho para You let trás. go of your old Você tem que habits. desistir dos seus velhos hábitos. Sometimes you let go of old associations. Às vezes você tem que desistir, abrir mão de velhas associações. You let go of old attitudes. Às vezes você tem que abrir mão de velhas atitudes. You let go of old racisms Às and vezes- prejudices. Às vezes você tem que abrir mão de velhos preconceitos e velhos racismos. You let go of your guilt. Você tem que deixar a sua culpa. You let go of your old Você tem que ideas deixar as suas velhas ideias of what pleases God. do que agrada a Deus. You leave it all behind. E você tem que deixar tudo isso para And you trás follow e Jesus. seguir a Jesus. Do you see it? Você consegue ver isso? You cross over. Você atravessa. You leave the old behind. Você deixa o velho para trás. It's so simple. É muito simples. Most of you in this place have made a decision to follow Jesus. A maior parte de vocês nesse lugar já tomaram uma decisão de seguir a Jesus. And I'm going to ask you, E eu vou te perguntar: what did you leave behind? o que você deixou para trás? Do you remember? Você se lembra? Do you remember? Você se lembra? You know I'm telling the truth. Você sabe que eu estou te dizendo a verdade. Because when you choose to follow Porque Jesus, quando você escolhe seguir a everyone Jesus, doesn't understand. nem todo mundo entende. There's some things you have to leave Tem behind. algumas coisas que você tem que deixar para Because when you trás. choose Jesus, Porque quando você escolhe Jesus, you choose one master, você escolhe um mestre. and he will guide you, E ele vai te guiar. and he'll bless you, E ele vai te abençoar. and he'll provide for you, E ele vai prover para he'll você. protect you, E ele vai te proteger. and he will allow you to become greater E than ele you vai ever te imagined. permitir ser muito maior do que você jamais imaginou. I wish I could take you to my Eu childhood, gostaria que eu pudesse te levar na minha infância. because we traveled all over the world Porque nós as a viajamos ao family. redor de todo o mundo como uma família. Maybe that was why, as a little girl, I was so afraid. Talvez é por isso que enquanto eu era uma garotinha, eu era tão medrosa.
You know, we would come into these airports, sabe, indo para todos aqueles aeroportos. and they weren't nice like they are E today. eles não eram tão legais quanto eles são hoje. And at the airport, there would be lots of busy things to E do. num aeroporto tem muitas coisas ocupadas para fazer. My parents would gather the luggage, Meus pais reuniam a bagagem and they would say, "LaDonna, come and stand by the e eles luggage." diziam assim: Ladora, vem aqui e fique do lado das malas. And they would go to handle something. E aí eles iam cuidar de alguma And coisa. here I am, a little girl, E aqui estava eu, standing uma by the garotinha, luggage. ficando sozinha cuidando das I can't malas. speak the language. Eu não conseguia falar a língua do I don't local. know anybody. Eu não conhecia ninguém naquele lugar. I've just been given an assignment. Eu só tinha recebido uma missão. I'm supposed to stand by E the eu tinha que luggage. ficar ali do lado das malas. Now, eventually they came back. E eventualmente eles voltavam. But maybe that was why I was a frightened little girl. Mas talvez é por isso que eu era uma garotinha tão medrosa. Maybe I was afraid I would be left. Talvez eu tinha medo de ser deixada ali. Who knows what goes on in the mind Quem of a sabe child? o que está acontecendo na mente de uma And as criança? I grew up, E conforme eu cresci, I was very efficient Eu fui- in my administrative work. muito eficiente no meu trabalho But I administrativo. was very, very timid. Mas eu era muito, muito tímida. I hated speaking in public. Eu odiava falar em público. When I would stand before people, Quando eu ficava em pé diante das pessoas, my mouth would go dry, a minha boca ficava seca, my skirt would tremble, a minha saia tremia, my hands would sweat. minhas mãos suavam. I was terrorized of speaking in Eu public. ficava aterrorizada de falar em público. And people would ask me, "Are you going to be a preacher like your mother and E as father?" pessoas sempre me perguntavam: você vai ser uma pregadora igual a sua mãe e seu pai? And I would say, "No. E eu dizia: não. Someone needs to do what I do. Alguém precisa fazer o que eu faço. I'm the administrator." Eu sou a administradora. That's not what I wanted to say. Não era o que eu queria dizer. I wanted to say something really ugly, Eu queria dizer algo muito feio, na verdade. but I wasn't allowed to talk like Mas that. não era permitido que eu falasse assim. But I can tell you, I think I was more timid than anyone who's ever lived. Mas eu posso te dizer que eu acho que eu era mais tímida do que qualquer um que já viveu. Then one day, Então um dia I had an experience with God. eu tive uma experiência com Deus. Over 2 hours, E durante 2 horas He visited me, Ele me visitou. and He talked to E me, Ele falou comigo. and He introduced me to the ministry of pastoral work. E Ele me apresentou para o ministério do trabalho pastoral. Now, I had evangelism in my Então blood, entenda que eu tenho evangelismo That nas minhas was no veias. problem. Isso não era um problema para mim. but pastoral Mas work, trabalho pastoral, I told the Lord, eu disse ao Senhor: we have a home church, but I've nós never temos uma really igreja attended na it. nossa casa, mas eu I nunca don't fiquei like lá. it. Eu não gosto de ficar I'm not lá. like those other Eu children. não sou como essas outras I don't crianças. know what they're talking Eu não sei about. sobre o que eles estão falando. I always looked like the little alien Eu parecia igual um alien, um with my extraterrestre, foreigner dress com meu vestido estrangeiro and my timid e personality. com a minha personalidade tímida. So I hated going Então to church. eu odiava ir para a igreja. So I explained to God, Então eu expliquei para Deus: I don't really know what a pastor does. eu realmente não sei o que um pastor, uma pastora faz. You know, God knows how to deal with us. Mas sabe, Deus sabe como lidar He conosco. deals with us on our level E Ele lida conosco no nosso nível, in ways we understand. de formas que nós entendemos. And He said, E Ele me disse: first of all, primeiro, antes de you tudo, qualify because I've called you. você é qualificada porque eu te chamei. Now, to me, that was like Him saying, shut up. E para mim foi como se Ele estivesse dizendo assim: cala a boca. Remember when Moses argued with God? Você se lembra quando Moisés estava discutindo com Deus? Says, I can't speak clearly. Ele disse: eu não posso falar claramente, Senhor. Don't send me. Ele: não, mas o Senhor vai me I can't enviar? talk well. Não me envie, eu não falo bem. Send somebody else. Não, envie outra Do pessoa. you remember what God said E to lembra him? o que Deus disse para He said, ele? who made your mouth? Quem fez a sua boca? So I think it's like God saying, shut Então é up, como se Moses. fosse assim: cala a boca, Moisés. And then God said, Então Deus disse: He said, you have stood the test of time. Ele disse: você passou no teste do tempo. I was 39 years old when this happened. Eu tinha 39 anos de idade quando isso aconteceu. I was the chief administrator of our international Eu ministry. já era a administradora-chefe de todo o nosso ministério.
He said, your faith has stood the test of time. E ele disse, a sua fé já atravessou, passou no teste do tempo. You've never taken your eyes off of Jesus. Você nunca tirou os seus olhos de Jesus. And I knew that was true. E eu sabia que isso era Because verdade. I was sent to a boarding Bible school when I was 14. Porque eu fui enviada para um colégio bíblico, It was como in se fosse um seminário, quando eu tinha 14 anos de idade. It was in the United States. Era lá nos Estados Unidos. And that was my first experience with Americans. Isso foi a minha primeira experiência com milagres, A Bible school. com uma escola bíblica. And in one of the classes, they were saying the day of miracles is past. E aí, lá eles começaram a falar assim, em uma das aulas, não, o tempo dos milagres já passou. Now I'm only 14. E eu só tinha 14 I'm anos the de idade. youngest one on the campus. Eu era a mais jovem ali naquele But campus. I'm thinking to Mas eu myself, estava pensando comigo mesma, too late. tarde demais. I've already seen miracles. Eu já vi muitos milagres. You can't tell me they Você don't não exist. pode me dizer o que milagres So são. tell somebody else that, Diga isso a outra pessoa, not me. não para mim. I don't understand how. E eu não entendo como. I was young, Eu era jovem, younger than anyone. mais jovem do que todo mundo ali. I was a missionary child. Eu era uma criança missionária. I was timid, Eu era tímida, but I had a fierce faith in Jesus. mas eu tinha uma fé forte em Jesus. And so there was a trail coming to my room day and night. People lining up. Então tinham pessoas vindo todos os dias, como se fossem filas até o meu quarto, todas as And noites. these older students were coming to me with questions. Todos aqueles estudantes começaram então a vir para mim com perguntas. Why me? E por que eu? Later I understood, Mais tarde eu entendi, because I always had an answer. porque eu sempre tinha uma resposta para There's eles. nothing about the scripture that was confusing. Nada sobre as escrituras era confuso para mim. And in everything I saw Jesus. E em tudo eu via Jesus. And I was able to share him E eu and fui his solution. capaz de compartilhar ele e as soluções dele. So when God said to me, Então quando Deus me disse, your faith has stood the test of time. a sua fé atravessou e passou no teste do You've never tempo. taken your eyes off of Você Jesus. nunca retirou seus olhos de I knew Jesus. that was true. Eu sabia que isso era I thought, verdade. well, every Christian would be like that. E eu pensei assim, mas todo cristão deveria ser assim. I've learned later that's not true. E eu aprendi mais tarde que isso não é verdade. And then he said, Então ele disse, I said, I don't qualify. primeiro disse, mas eu não sou qualificada. I explained to him, I'm a woman. Eu expliquei para ele, eu sou uma mulher. He didn't answer. E ele não respondeu. I guess he already knew that. E eu acho que ele já sabia disso, né? Yes, that's funny. Isso foi engraçado, né? And I explained to him, E eu expliquei para ele, I've been divorced. eu já atravessei um divórcio, Now I'm remarried. agora estou fui casada novamente. I'm disqualified. Eu sou desqualificada. He didn't answer. E ele não me respondeu. It seemed like he already knew that. Parece que ele já sabia também disso. So he says, I'll show you what pastoring is. E ele disse, eu vou te mostrar o que pastorear significa. He said, you continue keeping your hand in mine. Você tem que continuar mantendo a sua mão na minha. And with your other hand, E com a sua reach outra out to mão, people alcance as pessoas. and bring the two E together. tragam os dois juntos. During that 2-hour period, E durante esse período de 2 horas, something happened to me. algo aconteceu comigo. Well, first of all, I began to understand the God value of the church. E antes de tudo, eu comecei então a entender o valor que Deus dá para a igreja local. It wasn't just an institution. Não era só uma instituição. It wasn't just denominational labels. Não era só rótulos denominacionais as The church is igrejas. made up of every person who has believed on Jesus for salvation. As igrejas são formadas por todas as pessoas que creram em Jesus Cristo para a salvação. And together we make up one body of Christ. E juntos, todos nós formamos um único corpo de Cristo. His church in the earth. A igreja dele na terra. So I fell in love with the church. Então eu me apaixonei pela igreja.
And the second thing that E a happened, segunda coisa que I aconteceu, don't know how, eu não sei como, I don't know when, eu não sei quando, I didn't feel anything, eu não senti nada, but I was changed. mas eu tinha mudado. From that moment, E desse momento em diante, I have not known fear. eu não tive mais medo. Now that's a hallelujah. Então isso é um aleluia. I know no fear. Eu não conhecia mais medo. I stand in front of multitudes Eu up fico- to a half a million. Eu ficava em pé diante de One multidões half a million. de até 1,5 milhão de pessoas. I'm taken to kings' palaces. Eu fui levado para palácios de reis. I'm taken to the villages and the leper colonies. Fui levada para vilarejos onde haviam pessoas com lepra. Wherever I am, Aonde quer que eu I estivesse, have no fear. eu não tinha mais medo. My personality changed. Minha personalidade mudou. I can't explain that. Eu não consigo explicar isso, God does it. mas Deus faz isso. And I have been around the world E eu tenho estado ao redor de todo mundo, talking to everybody falando com todas as pessoas about the one thing that's important. sobre a única coisa que é Is that importante, God loves people. que é que Deus ama as pessoas. loves you. Ele te ama. He knows everything. Ele conhece tudo sobre He knows você. your mistakes. Ele conhece os seus erros. He knows your sin. Ele conhece os seus pecados. He knows your regrets. Ele conhece os seus remorsos. He knows the things people have done to Ele you. conhece as coisas que as pessoas fizeram com He você. knows the pain you've Ele endured. conhece as dores que você suportou. He knows the things that have embarrassed you. Ele sabe as coisas que te He envergonharam. knows the things you wish you could Ele change. sabe até as coisas que você desejaria knows poder mudar. everything. Ele sabe de tudo. And he loves you. E mesmo assim Ele te ama. His love will never change. E o amor dele nunca vai mudar. He just calls us to trust. Ele só nos chama para confiar nele. That's all. É só isso. And when we say yes to E Jesus, quando nós dizemos então sim a there's Jesus, something that we're called on to do. então algo que nós fomos chamados para fazer, That's all. One thing. é só uma coisa que nós fomos: Trust him confiar nele and follow him e seguir a ele and leave everything e else. deixar todo o resto. I'm not talking about moving to another country. Eu não estou dizendo para você sobre mudar para outro país. I'm talking about mentally and Estou spiritually, falando sobre mentalmente, And espiritualmente, emotionally. emocionalmente. where Jesus becomes number one. Quando Jesus se torna o número 1. I want to show you a scripture. Quero te mostrar um versículo das Escrituras. It is It's here somewhere. Está aqui em algum lugar. It's in Luke chapter 14. Está em Lucas capítulo 14. Jesus says, all who come to me, verse 26, Versículo 26. all who come to me, Todos que vêm a mim. now, my English Bible says, you come to me and you do not hate your father or mother. A Bíblia em inglês diz: se você vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe. Em português diz odiar, aborrecer. That's a poor translation. Isso é uma tradução muito fraca. We're not supposed to hate. Nós não temos que odiar. What that means Isso significa love less. amar menos. Love less. Amar menos. So we love Christ, number one, Então nós amamos a Cristo como número 1. and then he helps us with everything else. E Ele nos ajuda então com todo o resto. So he said, let me include that translation in this scripture. Então me deixe incluir essa tradução nesse All versículo. who come to me Se alguém vier a mim and do not love less their father or mother, e não amar menos seu pai e sua mãe, their wife and sua children, esposa, sua mulher, seus filhos, brothers and sisters, seus irmãos e irmãs, yes, even their own life, e ainda até mesmo sua própria vida, cannot be my disciple. não pode ser meu discípulo. That's pretty strong. Isso é muito forte, But that's really the way it is. mas essa é a forma como funciona. Look at me. Olhe para mim. I've lived my life following Jesus. Eu vivi a minha vida seguindo a Jesus, I don't know what that means to you. e eu não sei o que significa para você. But for me, it's a life of not knowing what tomorrow holds. Mas para mim, isso é uma vida de não saber o que o amanhã me aguarda. Having no security. Não ter segurança. I have no prestige. Eu não tenho prestígio. I have nothing. Eu não tenho nada.
and yet I have everything. E mesmo assim eu tenho tudo. That's a paradox. Isso é um paradoxo. Because when you come to Porque Christ, quando você vem para Cristo, everything else todo o becomes resto secondary, se torna secundário, right? certo? So we die to Então ourselves nós morremos para nós mesmos, so Jesus can live in para us. que Jesus possa viver em nós. And then we leave everything Então nós deixamos tudo. and we have everything. Então nós temos tudo. I have everything. Eu tenho tudo. I have everything. Eu tenho tudo. My husband and I live a simple life. Meu marido e eu vivemos uma vida simples. We have a wonderful home. Nós temos uma casa It's maravilhosa, paid for. que está paga. We have 2 cars. Nós temos 2 carros, They're paid estão for. pagos. We have no debt. Nós não temos nenhuma dívida. We don't have much. Nós não temos muito, But what we have mas is o que nós temos debt free. está livre de dívidas. Do you understand? Vocês entendem? We're not wealthy. Nós não somos ricos. What we have is given and we invested in the work of Christ. Tudo aquilo que é dado a nós, nós vivemos e investimos todo o resto no Evangelho de We have a Cristo. big family. Temos uma grande família, They're all healthy. todos eles estão saudáveis, They're all successful. todos são bem-sucedidos. I have everything. Eu tenho tudo. I have a wonderful marriage. Eu tenho um casamento maravilhoso. But my husband is not my master. Meu marido não é o meu mestre. Jesus is my master. Jesus é o meu mestre. And Jesus is his E master. Jesus é o mestre dele também. And together we submit to him and to E each juntos other. nós nos submetemos a Jesus e uns um ao outro. E é uma vida maravilhosa. But I can't tell you that I actually have anything. Mas eu não posso te dizer que eu tenho, na verdade, nada, qualquer But coisa. I have a message. Mas eu tenho uma I mensagem. am a carrier of truth. Eu sou uma portadora da verdade. I'm an encourager. Eu sou alguém que encoraja os I'm an outros. evangelist. Eu sou uma I'm evangelista. a teacher. Eu sou uma mestra. Christ's love can work through me. O amor de Cristo pode operar através de I've mim. literally brought millions of people into the kingdom of God. Literalmente, eu já trouxe milhões de pessoas para o reino de Deus. And yet I have nothing. E mesmo assim eu não tenho But I nada. have everything. Mas eu tenho tudo. Because I have Porque eu Jesus. tenho Jesus. Hallelujah. Aleluia. So remember the scripture. Então, se lembre das Escrituras. Whoever is in Christ, Se alguém está em Cristo, they're new creations. é nova criatura. All things are As passed away. coisas velhas já All passaram things become e eis que new. tudo se fez novo. Now everything's of Então, God. agora tudo é de Deus, Who has reconciled que us to nos himself reconciliou com Ele mesmo and has given us the word of e que nos deu uma reconciliation. palavra de reconciliação. Now I want to ask you a question. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. What do you need to leave behind? O que você precisa deixar para trás? You see, as I've been talking to you, Perceba que conforme eu estou falando aqui com I know vocês, the Holy Spirit has been working inside eu your sei own que o heart. Espírito Santo estava trabalhando dentro do seu próprio You've coração. been thinking of things. E você pensou em coisas. You're thinking, wow, Você estava pensando assim, I uau, never let that go. eu nunca deixei isso para I'm trás. hanging on to Eu things. estou me apegando a coisas. My attitude, some of my Algumas, attitudes algumas das minhas atitudes belong in the old life. pertencem à velha vida. Some of my friendships Algumas das minhas amizades belong in the old life. pertencem à velha vida. Some of my attitudes, Algumas das minhas atitudes, my thoughts about myself, alguns dos meus pensamentos sobre my mim thoughts mesmo, about God, alguns dos meus pensamentos sobre Deus they need to be left precisam behind ser deixados para trás so that I can follow, para que eu possa seguir attain the best, e pegar o melhor, receber o melhor, live in the new, viver no novo, experience the fulfillment of God's experimentar promises. o cumprimento das promessas de Deus. We don't want anything to hold us back. Nós não queremos que nada nos puxe, nos segure para trás. Do you understand? Você entende isso? This is a very personal Isso é question. uma pergunta muito pessoal. I don't know your answer, Eu não sei qual é a sua resposta, know the mas answer. você conhece a and I want resposta. to pray for you. Então eu quero orar por você. If tonight there are things you want to let Se go hoje à noite tem coisas que você quer deixar para trás na sua vida, of, and you're ready to follow e Jesus, você está pronto para seguir a Jesus, not be afraid. não tenha medo, Leave whatever needs to be deixe left qualquer coisa que precisar ser deixada and follow e Jesus. siga Jesus. You don't need a map. Você não precisa de um You mapa, don't need GPS. você não precisa de um GPS, You don't need to have all the você não precisa answers. de ter todas as It's respostas, a heart mas é decision. uma decisão do seu coração. And when you do E that, quando você faz isso,
I believe he does a miracle in you like Eu he did creio in me. que Ele vai fazer um milagre em você, assim como Ele fez em He mim. changes what needs to be Ele changed. muda o que precisar ser mudado. For me it was timidity. Para mim foi a timidez. For you it may be your temper. Para você seja o seu temperamento, For talvez. you it may be your greed. Talvez seja a sua ganância. For you it may be your insecurity. Talvez seja a sua insegurança. I don't know what it is. Eu não sei o que é. But I tell you, when you give everything, Mas eu te digo que quando você... leave, Eu te digo para deixar tudo. a miracle takes place. E então um milagre acontece. And you become new. E você se torna novo. And the Lord helps you. E o Senhor te ajuda. And he begins to unfold his E Ele best. começa então a desenrolar o melhor dele para você. And you have a life of peace. E você tem então uma vida de paz. Listen to me. Me ouçam. You can have peace in the middle of great responsibility. Você pode ter paz no meio de grandes responsabilidades, Busy schedules. de agendas muito ocupadas, Enormous demands. de demandas enormes. You can have peace Você in the pode ter middle of that. paz no meio de tudo isso. Only God knows all Só that I do. Deus sabe tudo o que eu faço. The responsibilities that I carry. As responsabilidades que eu carrego All over the world. ao redor de todo o mundo. Different organizations and roles that I fulfill. Organizações diferentes que eu administro e papéis diferentes que eu desempenho No nelas. one knows all I do. Ninguém sabe tudo o que eu Not even faço. my husband. Nem mesmo meu marido I wouldn't sabe. have time to tell Eu him. não teria nem tempo de explicar tudo para ele. But I have no stress. Mas eu não tenho estresse. I have no pressure. Eu não tenho pressão. I have no fear. Eu não tenho medo. I have peace. Eu tenho paz. The Prince of Peace is at the E o center of príncipe my life. da paz é o centro da minha vida. And all I have to do is E obey. tudo que eu tenho que fazer é obedecer. And he does take care of everything. E Ele toma conta de todo o resto. He wants that for you. E Ele quer isso para você também. Some of you need that. Alguns de vocês precisam disso. So do you want my prayer? Então vocês querem a minha oração? Stand to your feet. Então fiquem de pé. There are some of you tonight. Tem alguns de vocês hoje à noite. I want you to raise your hand Eu quero- if there's something you feel you need to leave behind tonight. Então eu quero que você levante a sua mão se você sente que tem algo que você tem que deixar para trás hoje à noite. Raise your hand. Levante sua mão. Then tonight is your night. Hoje à noite é a sua noite. God sees. He knows. Deus vê, Deus sabe. He's ready. E Ele está pronto. Are you ready? Você está pronto? Put your hand on your heart. Coloque a sua mão no seu coração. Heavenly Father, look at your beautiful people. Pai Celestial, olha o seu povo lindo. Their hearts are open. Os corações deles estão They abertos. hear your voice. Eles ouvem a sua You are voz. calling them to a higher level. O Senhor está os chamando para um nível mais alto. And you have shown them things that they need to leave behind. E o Senhor mostrou a eles coisas que eles precisam deixar para trás. Now, Lord, E agora, Senhor, take their hands pegue nas mãos deles and lead them forward. e os guie adiante. As they leave the old Conforme behind, eles deixam as coisas velhas para trás, open the door to the new. abra as portas para o novo. Open a new level of understanding, Abra um novo nível de entendimento, of peace, de paz, of de confidence, confiança, of fulfillment, de cumprimento, of health, de of ajuda, spiritual security. de segurança espiritual. In the name of No Jesus, nome de Jesus. lead them into a new place Guie-os a um novo lugar, where they have relationship with you on a level they've never known. aonde eles têm relacionamento com o Senhor no nível que eles nunca conheceram. Give them a new freedom, Os dê uma nova liberdade, a new purpose, um novo propósito, new words, novas palavras, greater influence. maior influência. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. The new is always wonderful. Porque o novo é sempre maravilhoso. We trust you to Nós take us into the new. Confiamos no Senhor para nos levar para o novo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Tonight is a new beginning. Hoje à noite é um novo começo. We are crossing over with you, Nós estamos atravessando com o Senhor, trusting you for everything. confiando no Senhor por tudo. And we ask these things E nós te pedimos essas in the coisas wonderful name of no Jesus. nome maravilhoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. God sees. Deus vê, He knows. Ele sabe, He's with you. Ele está com você. Just trust Him. Só confie. You don't have to understand Você não everything. tem que entender tudo. Just trust Him. Só confie nele. That's
the wonder of following Jesus. Isso é a maravilha de seguir a Jesus. Amen. Amém. Worship team, are you coming? Equipe de louvor, vocês vão vir agora? Or pastor, are you coming? Pastor, o senhor vai vir? Let's worship. Vamos adorar a Deus agora. And before I leave, E antes de eu partir, I want to tell you what an honor it has been to just be with you. eu quero dizer a vocês que honra tem sido para mim estar aqui com vocês. You're beautiful. Vocês são lindos, You're wonderful. vocês são maravilhosos. God needs you. Deus precisa de vocês. He has a plan Ele tem um plano, more than you've known. mais do que vocês sabem. Greater than you can imagine. Maiores planos do que você pode Don't be imaginar. afraid. Não tenha medo. Just follow. Só siga Ele. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. I love you. Amo vocês. God bless you. Deus abençoe vocês.